Apocalipse é um livro de revelações. É um livro que nos mostra uma avaliação de Jesus sobre a igreja e nos mostra também algumas orientações, algumas dicas bem interessantes sobre o que vai acontecer ainda até a volta dele. E diante disso, então, esse livro tem que ser entendido como uma palavra de encorajamento, de incentivo, de estímulo para uma igreja que estava sendo perseguida, para uma igreja que estava sendo alvo de inimigos, alvo de pessoas que não amam o evangelho. O pastor Wellington orou agora pela manhã e estava orando exatamente sobre isso, né? Gente que não ama o Senhor, gente que muitas vezes nos prejudica. E nós precisamos estar preparados como igreja brasileira para alguns momentos que nós vamos enfrentar daqui para frente. Mais do que nunca nós vamos enfrentar perseguição, mais do que nunca nós vamos enfrentar oposição. Vocês viram que alguns dos candidatos que estavam aí disputando as eleições, né, não estão entre esses dois que vamos definir na semana que vem, mas alguns deles querendo taxar as igrejas, né? Lembram disso daí? Querendo cobrar imposto e tal, e assim por diante. Então, nós vamos enfrentar alguns momentos de alguma pressão, alguma perseguição. E, sem dúvida nenhuma, nós precisamos estar preparados. As cartas que aparecem no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse são cartas que Jesus envia às igrejas, logicamente, aquelas 7 igrejas da Ásia. Hoje são igrejas que estão nas cidades que se pertencem à Turquia. E essas cartas, então, foram escritas para algumas igrejas específicas. Mas a aplicação dessas cartas, elas podem ser usadas para todos sempre, até a volta do Senhor Jesus. Por isso a palavra de Deus é uma palavra eterna. Ela foi escrita para aos romanos, para a época de 57, 58. Aos coríntios, 55, 56. O livro de Atos, por volta de 62. Apocalipse, por volta de 95, mais ou menos. Então, são livros que foram escritos para atender uma certa necessidade, mas com aplicabilidade, com aplicação para toda a vida da igreja. Por isso, então, estudar essa carta vale muito a pena para nós hoje em dia, que estamos aí passando já do século 21. Então, nós vamos olhar para esse texto, Apocalipse 3, 14 a 22, e vamos verificar o que é que Deus tem para nós nessa manhã. Eu não sei qual é a versão normalmente que os irmãos usam, mas eu trouxe a minha versão NVI. E é um pouquinho diferente, talvez, daquela normal, mas nós temos o conteúdo realmente é o mesmo, né? Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14 até 22, que você deve conhecer bastante, pelo menos por um dos versículos, que é o versículo 3, o capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Veja bem, é uma definição que Deus quer que a gente tenha, né? Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhes conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja zeloso, seja diligente e arrependa-te. Eis que sou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor,
darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus possa nos abençoar e possa nos conduzir na compreensão da sua palavra. Então vamos começar a entender essas coisas que eu já tinha mencionado rapidamente. De fato, naqueles dias, a igreja vivia sob perseguição, sob ameaças, né? Você deve se lembrar que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo enfrentou pelo menos 2 oposições, se não 3, muito claras. Primeiramente, enfrentou a oposição dos judeus, porque os judeus não admitiam esse Messias, que era o Senhor Jesus Cristo. Para eles, o Messias devia ser um guerreiro, um homem forte, poderoso, que pudesse fazer o quê? Pudesse libertar Israel do jugo romano. Então, logo que o Senhor Jesus partiu e deixou o seu Espírito e a igreja começou a proclamar o Evangelho, houve muita perseguição dos judeus contra a igreja. Mas depois de um certo tempo, a igreja começou a ser perseguida também pelo Império Romano, porque eles perceberam que aquela nova, entre aspas, né, religião, aquela nova maneira de se relacionar com Deus, não estava de acordo com aquilo que eles criam. E eles criam que César, o imperador, era o Senhor. Todos faziam declaração de que César era o Senhor. Ave César, né? Saudamos César. E aí o cristianismo não dizia isso. Ele falava o quê? Salve Cristo. Jesus é o Senhor. Cristo é o Senhor. E aí o Império Romano começou a perceber que aquele grupo de pessoas também, que já estava se espalhando, né, rapidamente, foi até Roma, esse grupo era contrário ao governo político. E aí então começou a perseguir também os cristãos. Então, primeiro a perseguição dos judeus, depois dos romanos, e nessa perseguição, lá pelo ano 60 e pouco, 61, 62, começaram a perseguir os apóstolos. No ano 67, por exemplo, o apóstolo Paulo foi morto lá em Roma. Um pouquinho antes disso foi morto também o apóstolo Pedro. Então havia perseguição muito grande mesmo. E uma terceira onda de perseguição aconteceu quando muita gente que não aceitava o Evangelho de Jesus Cristo começou a pregar uma outra maneira pela qual pudéssemos chegar até Deus. Isso é, o pessoal gnóstico, pessoal grego, com filosofias que estavam tentando corromper o Evangelho. E diante disso, então, se você olha para a primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 1 e 2, você vai perceber o quê? Que João já está escrevendo uma carta para defender a igreja de uma heresia. Porque diziam que Jesus, na verdade, era um fantasma, que não era, de fato, o Filho de Deus. E aí João escreve lá no capítulo 4, que é exatamente na mesma época de Apocalipse, ele diz o seguinte: se você tem um espírito que não confessa Jesus Cristo vindo em carne, esse tal não é do Senhor, esse tal é anticristo. E aí então nós temos mais essa onda de perseguição, de dificuldade contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, o Senhor, então, permite que João seja preso, levado para uma ilha. Se você olhar no mapa depois, você vai ver onde que é a ilha de Patmos. Uma ilha no meio do Mediterrâneo. E aí, uma ilha, assim, muito pedregosa, sem muitas árvores, sem muita vegetação. E João, já bem idoso, vai lá e quando você lê no capítulo 1, ele fala que no dia do Senhor, isso é num domingo, Deus lhe deu a oportunidade de ter essa visão tão especial que ele vai relatando para nós depois em todo o livro de Apocalipse, nos seus 22 capítulos. Só que antes de fazer essa revelação daquilo que vai acontecer, Jesus faz uma revelação de como ele via a igreja daquele tempo e como ele via a igreja de todos os tempos. Portanto, esse olhar de Jesus para essas 7 igrejas
é um olhar de Jesus para as nossas igrejas de hoje em dia. É um olhar de Jesus para as igrejas dele durante toda a vida, toda a história da igreja, até quando ele voltar. Por isso, essa palavra, essas cartas são plenamente aplicáveis às nossas vidas, aos dias de hoje. E aqui então, nós temos exatamente essa colocação e vamos ver o que Jesus tem para nós nessa manhã, olhando então para essa carta. Quando estudamos essas palavras dirigidas por Jesus, nós constatamos que existe uma clara relação entre aquelas igrejas e as nossas igrejas. A carta à igreja de Laodiceia, particularmente, como alguns querem, é uma carta dirigida especialmente para a igreja da nossa época, do século 20, 21 e quem sabe mais adiante ainda até quando o Senhor Jesus voltar. E nós vamos descobrir exatamente por que essa intenção. Como é que nós podemos olhar para essa carta? Primeiro precisamos conhecer um pouquinho da cidade de Laodiceia. E essa cidade ficava perto de um rio, num vale de um rio chamado Lico, na Ásia Menor. Tinha então 3 cidades principais: Colossos, Hierápolis e também a cidade de Laodiceia. E é interessante a gente perceber que nós temos então nesse rio algumas fontes de água que forneciam então água para que esse rio pudesse existir. Olha só, conhecida por suas fontes de águas quentes era Hierápolis e Laodiceia pelas fontes de águas termais. Então, se você já experimentou, e talvez algum irmão, alguma irmã, até nessa manhã pode ter experimentado isso. Se você está fazendo alguma dieta, algum regime, uma das dicas que o pessoal nos dá é que você deve tomar um copo de água morna antes de qualquer coisa. E se você toma um copo de água morna antes de qualquer coisa, você vê que é uma coisa não muito agradável, né? Não dá um sabor muito legal, não. Principalmente nesse calor, tomar um copo de água morna em jejum é uma coisa meio ruim. E exatamente ali nesse contexto, olha como Jesus conhece não só a vida espiritual da igreja, mas ele conhece inclusive que Corumbá é uma cidade quente, né? Que Gramado lá no sul é uma cidade fria. Então, se ele fosse escrever cartas hoje, ele certamente faria alguma relação da sua mensagem com a temperatura, com o acidente geográfico e tal, e assim por diante. E então ele fala o seguinte: olha, eu estou meio enjoado de ver essa igreja que está numa região de águas mornas. E aí ele usa essa aplicação da geografia, né, para ilustrar aquilo que ele quer falar com a sua igreja. A cidade de Laodiceia também, olha só, era um grande centro de finanças. Como se você pensasse, por exemplo, em São Paulo, Nova York, Washington, muita grana correndo, né? Muita grana correndo nisso daí. Em 61, Laodiceia tinha sido devastada por um terremoto. Olha só, meus seus cidadãos eram tão ricos, que eles não pediram ajuda para que o governo de Roma pudesse ajudá-los a reconstruir. Não, só eles, com seus próprios recursos, reconstruíram a cidade para mostrar então o seu poderio, a sua autonomia. E era esse tipo de cidade que estava muitas vezes influenciando a igreja. E a gente vai ver naquilo que o Senhor vai falar, que de fato essa igreja estava sendo influenciada pelo seu próprio meio ambiente. Não só pelas questões geográficas, mas pelo sentimento de poderio da cidade. E aí então, nós temos que lembrar que Laodiceia era também, tinha uma outra grande maneira de ser percebida naquelas cidades daquela região, porque ela era uma grande cidade que produzia tecidos e tecidos bons naquela época. Era famosa no mundo inteiro por sua lã suave, de cor violeta escura. E também se destacava como centro médico de importância. Se você olhar para essas dicas aqui da introdução, você vai ver que o Senhor Jesus, quando fala sobre a igreja, ele fala exatamente tocando em cada um desses pontos.
ele fala sobre a água morna, ele fala sobre o colírio, ele fala sobre a roupa. É impressionante como Jesus conhece detalhes da nossa vida, não só da nossa vida espiritual. O Senhor Jesus conhece todos os detalhes da nossa vida, da nossa cidade, da nossa família, do nosso emprego. Deus conhece todos os detalhes. O Senhor Jesus conhece todos os detalhes da nossa existência. E por isso, então, uma palavra dele é realmente muito própria e nós devemos prestar atenção. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que havia duas coisas que contribuíam para a fama dessa escola de medicina. Havia, então, um unguento para os olhos e outro para os ouvidos. Naquele tempo já havia medicina evoluída. Então, um tipo de colírio, né, para passar nos olhos e um tipo de remédio para os ouvidos também. Então, quando Jesus envia essa mensagem através de João, o Senhor Jesus chama a atenção dos cristãos para as necessidades reais que eles tinham. A cidade podia produzir algumas coisas boas, mas a igreja também precisava produzir as melhores coisas. E por isso, então, Jesus chama a atenção dessa igreja. E agora, olhando um pouquinho para a própria igreja, nós encontramos, então, essa igreja mencionada em Colossenses, capítulo 2, versículo 1, e Colossenses também, capítulo 4, versículos 13 até 16. A única referência que nós temos na Bíblia dessa cidade está na carta aos Colossenses, porque era uma cidade bem próxima ali de Colossos, aquela cidade que foi evangelizada por um discípulo do apóstolo Paulo. É provável, se você está anotando alguma coisa aí, que essas 7 cartas às 7 igrejas, são cartas escritas para as igrejas da Ásia, todas elas fruto do trabalho do apóstolo Paulo, quando esteve durante 2 anos e meio lá na cidade de Éfeso. Se você abre a sua Bíblia em Atos 19, 10, você vai perceber que o trabalho de Paulo lá em Éfeso foi um trabalho tão especial que toda a Ásia, na verdade, ouviu a palavra de Deus. E então, nessas cidades principais ali da Ásia, foram abertas igrejas. E essa é uma das cartas escrita para uma das 7 igrejas da Ásia, uma das cartas escritas para uma igreja provavelmente fundada por Paulo ou discípulos do apóstolo Paulo, como foi, por exemplo, Colossenses. Laodiceia não recebeu nenhuma palavra de louvor ou elogio do Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja. Então nós precisamos entender alguma coisa. Enquanto Filadélfia, que foi a 6ª carta, não recebeu nenhuma repreensão, Laodiceia não recebeu nenhuma palavra de louvor do Senhor Jesus. Então significa que é uma igreja que deve prestar realmente muita atenção naquilo que o Senhor tem para nos dizer. E eu queria realmente aplicar essa mensagem para as nossas igrejas de hoje, para a igreja cristã brasileira. A pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: será que Deus olhando para a nossa igreja, será que o Senhor Jesus olhando para a sua igreja hoje, Ele tem palavras de louvor? A igreja brasileira? Eu fico com uma certa preocupação. Eu não sei se Ele teria palavras de louvor. Ele vai ter palavras de consideração, mas não de louvor. E por isso, então, essa carta é uma carta que merece a nossa atenção. E quando eu falo que é uma carta para a igreja, nós temos que lembrar o seguinte, que a igreja não é uma instituição. A igreja sou eu e você nessa manhã. Então as palavras de Jesus para a igreja de Laodiceia são palavras de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Porque nós é que formamos a igreja. Então não fique pensando, é uma carta para uma igreja lá de 2000 anos atrás, é uma carta para a igreja brasileira. Não, é uma carta para a minha vida, porque eu faço parte da igreja. Eu constituo a igreja, você também. Portanto, aquilo que o Senhor Jesus vai falar para nós, Ele está falando para cada um de nós em particular.
E eu espero que Deus então nos dê essa clareza para nós podermos entender exatamente o que o Senhor tem para nós nessa manhã. 3 décadas antes dessa carta, Paulo, escrevendo aos Colossenses, mencionou que ele tinha um especial interesse no quê? Na igreja de Laodiceia, para que os seus corações fossem, olha só, conformados e vinculados em amor, e que eles fossem corajosos e fossem enriquecidos com a compreensão do mistério de Deus, que é Cristo Jesus. E eu creio que esse é um pedido que Deus faz para nós, que nós possamos compreender qual é o mistério de Deus para conosco. E eu espero que cada um de nós tenha muita clareza que o mistério de Deus para conosco não é outro senão Jesus Cristo. E esse é um mistério, porque durante muitos séculos não se tinha maneira como se relacionar diretamente com o Deus, com o Criador. Então, você deve se lembrar que todo o Novo Testamento vem trazendo o quê? A verdade agora, daquilo que era símbolo no passado. Nós estudamos nesse final de semana 3 ou 4 autores de livros do Antigo Testamento. Ageu, Neemias, Abacuque e Esdras. E naquele tempo, ainda, qual era a maneira pela qual você se relacionava com Deus? Através de um sacerdote, através dos levitas, uma vez por ano, entrando no Santo dos Santos, né? Através do quê? De sacrifícios e tudo mais, até que um dia o Senhor Jesus veio e João falou: eis o Cordeiro de Deus. E depois o livro de Hebreus então fala que foi aberto um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos penetrar na presença de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, esse mistério que estava oculto agora é um mistério revelado a nós. Eu creio que o grande desejo de Deus para nós é que nós possamos compreender o significado de termos Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. O significado de termos Jesus como o nosso único intermediário entre Deus e os homens. Será que nós temos consciência? Você já parou e pensou um pouquinho sobre isso? Que você tem Deus em Jesus Cristo à tua disposição? E não é só aqui na igreja, não. É lá no seu dia a dia. E não precisa fechar os olhos. A comunhão que o Senhor nos proporciona pelo seu Espírito é uma comunhão constante e completa. Se nós tivermos consciência disso, com certeza a nossa vida será uma vida um pouquinho diferente. Pelo menos um pouquinho diferente. Você tem o Deus Criador à tua disposição. E diante disso, então, Ele merece ser ouvido. Ele merece que nós prestemos atenção na sua avaliação. A igreja, então, de Laodiceia, quando Paulo estava trabalhando com ela, Paulo pediu que os laodicenses fossem amigos também e pudessem ler a carta aos laodicenses e também a carta aos colossenses. Isso é porque naquele tempo, nós já falamos disso ontem, não havia tanta facilidade de termos várias traduções bíblicas, né? Então, quando se escrevia para uma igreja próxima trocava a carta e aí então todas as igrejas iam lendo aquele mesmo texto. Cristianismo nominal não é o cristianismo verdadeiro. Essa igreja não foi elogiada pelo Senhor Jesus Cristo. Foi observada pelo Senhor Jesus Cristo. E em termos de resumo, o que nós podemos entender é que o Senhor Jesus está falando o seguinte: diante da avaliação de Jesus, é clara a insistência dele pela definição do nosso cristianismo, pela definição do cristianismo verdadeiro, como característica da nossa igreja. Nós somos Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Corumbá. A pergunta é: estamos vivendo verdadeiramente um cristianismo
o cristianismo que o Senhor Jesus quer que a gente viva, essa vida que você leva, que eu levo, expressa o verdadeiro cristianismo? Essa é a pergunta que a gente tem que deixar aí para perguntar, para responder, diante da avaliação que o Senhor Jesus Cristo faz. Então, nesse texto, nós vamos encontrar 5 avaliações, 5 aspectos dessa avaliação que o Senhor Jesus faz sobre a igreja dele, igreja que deve ouvir a sua voz ainda hoje. Primeiro aspecto dessa avaliação é muito interessante e a gente percebe o seguinte: Jesus sempre se apresenta para a igreja como alguém especial. Se você olhar para o livro de Apocalipse, no capítulo 1, você vai ver que Jesus aparece para João glorificado. E João tem um impacto tão grande com essa revelação que ele cai de joelhos. Você deve se lembrar também que quando Jesus estava aqui na terra, ele apareceu para Pedro, Tiago e João transfigurado. Lembra, no Monte da Transfiguração? Mas glorificado, ninguém ainda tinha visto o Senhor Jesus. E João tem esse privilégio de ver Jesus glorificado. E aí a reação dele foi cair, como morto, até que Jesus toca nele, ele se levanta, e aí Jesus vai se descrevendo. Então, em cada uma das 7 cartas, nós percebemos que Jesus pega um pedacinho daquela revelação e vai mostrando quem ele é. E aqui, no capítulo 3, versículo 14, ele diz o seguinte: quem é o Senhor Jesus? Eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que significam essas palavras? Jesus é o Amém, testemunha fiel, testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é o Amém, isso é, aquele que completa tudo aquilo que Deus fez. Aquele que completa a obra do Senhor Jesus, do Senhor Deus. No livro de Gênesis nós encontramos a seguinte palavra: criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja luz, etc, e tal e tal. Esse disse Deus é o verbo, é o verbo. E o verbo não é outro senão o Senhor Jesus. Você dizer para alguma pessoa que você é evangélico, muita gente vai ficar pensando algumas coisas bem ruins sobre você, porque essa palavra se tornou tão comum e usada de uma maneira tão errada, que a pessoa não percebe quem de fato é evangélico. Teve uma onda aí uns 5, 10 anos atrás, de que todo mundo, né, era moda se tornar evangélico. Então você tinha cantores, artistas, né, jogador de futebol, todo mundo era evangélico. Descobriram, né, essa palavra e aí todo mundo se tornou evangélico. Mas não eram novos nascidos. Não eram gente diferente, tocada pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos definir claramente o que é ser cristão e simplesmente ser evangélico, como uma palavra da moda. Nós precisamos definir, e por isso então, o Senhor Jesus está falando, eu conheço bem quem são vocês, e pelo jeito que vocês estão aí em cima do muro, nem para lá nem para cá, eu estou sentindo um certo enjoo, e estou a ponto de vomitar-te da minha boca, da minha boca, Jesus falando. Ele conhece as nossas obras, ele identifica a nossa situação, ele conhece a nossa mornidão, ele pode nos vomitar da sua boca. Eu queria que você trouxesse isso para a sua vida pessoal, para a sua vida pessoal. Ele conhece o seu dia a dia. Jesus sabe o seu CPF. Ele sabe o teu celular. Ele sabe o número do teu WhatsApp. Ele sabe o que está escrito lá. E ele está vendo que a coisa não está redondinha, não. Nessa época de eleições aí, né, nós não temos esse problema de fake news.
e você recebe uma mensagem, você já passa para frente, passa para uma porção de gente e tal, e muitas vezes a gente está fazendo simplesmente o trabalho que tem alguém que está querendo manobrar, né? Nós precisamos ter verdade nas nossas palavras. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Fora disso, não é agradável ao Senhor. Então, o Senhor conhece exatamente a nossa situação, a minha situação, a sua situação. E a avaliação do Senhor é que Ele olha para a gente e fala, tem um grupo de crentes aí que são mornos. A gente não sabe se eles são do Senhor mesmo, se eles são meus ou se eles não são. Fica ali em cima do... Frequentar a igreja, queridos irmãos, é fácil. É tranquilo, graças a Deus temos vários portões, várias entradas aqui e não tem nenhuma restrição, pode vir qualquer pessoa para cá. A igreja é pública, né? Então vem gente mesmo. E é interessante que se você, e essa é uma palavra muito séria, eu sou pastor de igreja já há mais de 42 anos. Você pode vir para cá e ficar 3 meses aqui, você pega todo o jeitão do que é ser crente. Você sabe orar, você sabe saudar com a paz do Senhor, então, graça e paz, você tem vários cumprimentos cristãos, né? Você sabe abraçar o irmão na hora do cântico. Você pega o jeitão de ser crente. E aí a turma olha para você, você chega aqui então, antes da escola dominical, e fala, puxa, aquele cara lá, olha que bênção, que irmão. Mas você não nasceu de novo ainda. Ser cristão, discípulo de Jesus Cristo, ter nascido de novo, é diferente do que ser frequentador de igreja. Ser religioso é uma coisa, ser sério com Deus é uma coisa completamente diferente. Lembra que o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte, Mateus 5, 20, se a vossa justiça, se a vossa vida não excederem muito a dos religiosos, jamais entrareis no reino de Deus. Ah, mas eu sou membro da igreja, eu tomo ceia, eu dou dízimo. Não quer dizer absolutamente nada. Não, e pior ainda, é que tem gente que pode chegar para Jesus e falar, não, mas eu fiz milagres, eu tenho dons, expulsei demônios. E Jesus vai falar, conforme ele diz lá no capítulo 7 de Mateus, o que é? Afastai-vos de mim, eu nunca, não é que ele conheceu e depois desconheceu, eu nunca vos conheci. E você está enganado, porque você estava aqui dentro, e você achando que você estava... Não, tem que haver uma mudança de vida, tem que haver um compromisso sério, tem que haver uma definição. E Jesus está nos chamando a atenção exatamente para isso. Ele pode sim nos vomitar da sua boca, porque ele não quer gente indecisa pertencendo ao seu rebanho. Ou nós somos ovelhas, ou nós somos bodes. Não tem como ficar em meio termo. Um terceiro aspecto que a gente tem que olhar é o versículo 17. Por que Jesus está falando isso? Porque o pessoal muitas vezes se acha o quê? Eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E a avaliação do Senhor Jesus é o seguinte, você é infeliz, é miserável, é pobre, é cego, é nu. E nossa igreja... E principalmente, eu falo agora, nossa igreja ocidental, nossa igreja brasileira, inclusive, que tem muita grana rolando, e você sabe disso, né? Com essa história toda de prosperidade, quantos líderes estão se enriquecendo à custa do povo de Deus? Quanto dinheiro se tem gasto em obras faraônicas? Templos suntuosos. Você sabe, lá em São Paulo, né? Nós temos uma filial ali na frente, né? Quase. Um templo de Salomão, no Brás. É só brasileiro para conceber uma coisa dessa. Lá no bairro do Brás. É mais ou menos perto da minha casa.
Então nós nos achamos o quê? Não, tudo bem, a nossa igreja está bem demais, tranquilo, né? E aí, quando Jesus avalia, ele fala, olha, o que vocês têm não vale nada, porque, na verdade, quando eu olho para dentro de vocês, vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. E quando a gente olha para essas palavras, a gente olha exatamente para aquilo que nós vimos da cidade de Laodiceia. Isso é uma cidade poderosa, uma cidade que tem muito dinheiro rolando lá dentro dela, né? Uma cidade que tem um tecido especial, vendido por um preço bem alto, uma cidade que tem uma área de medicina que está avançando, colírio para os olhos e tudo. O Senhor Jesus fala, olha, nada disso agrada o meu coração. E na verdade, eu rejeito tudo isso. Então Jesus pega essas coisas que a cidade tinha e que certamente influenciaram a igreja, e Jesus rejeita tudo isso. E a avaliação do Senhor Jesus é muito dura. É muito dura. Jesus ouve as nossas afirmações, essas arrogâncias, né, que nós temos muitas vezes. Ele conhece a nossa situação de que somos miseráveis, somos pobres, somos cegos e, na verdade, estamos nus diante dele. Aí, no versículo 18 e 19 e 20, o Senhor Jesus mostra então um outro aspecto muito interessante que nós devemos considerar. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Você está falando que é rico? O verdadeiro ouro refinado sou eu que posso lhe dar. Para que você possa se tornar realmente rico. Você que está negociando com um tecido muito importante, muito bonito, na moda, compra de mim vestiduras brancas, para que você se vista e assim a tua nudez seja coberta. Você está achando que você está enxergando tudo, está vendo tudo? Então compre de mim colírio, para que você possa realmente enxergar, porque você está tendo uma visão errada sobre a tua vida. Eu queria trabalhar um pouquinho com relação a essas 3 colocações que o Senhor Jesus faz. Versículo 19 ainda mostra o seguinte: eu repreendo e disciplino a quem eu amo, pois então seja zeloso, arrependa-te, porque eu estou à porta e bato querendo entrar. E eu queria que você pensasse, enquanto eu estou falando, que nós somos uma igreja, nós viemos aqui porque nós queremos adorar o Senhor Jesus. Espero que sim, você veio de manhã aqui porque você tem um compromisso com Ele, quer ouvir a palavra dEle, quer entoar cânticos de louvor junto com os irmãos para Ele. Agora imagina só, Jesus ali na calçada, esperando ser convidado para entrar na igreja. A igreja é dele, mas ele está fora. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: o que se tornou isso daqui, se não tem Jesus? Se tornou um clube, um grupo de amigos, um clube de serviço. Você consegue imaginar uma igreja sem o Senhor Jesus dentro dela? Sem o Senhor Jesus no centro da adoração? Se torna o quê? Se torna um grupo de amigos. Amigos, familiares e tal, colegas. E o Senhor Jesus está mostrando então que, porque nós não temos Ele no centro de nossas vidas, nós temos essa imagem completamente distorcida. E quando Ele nos abre os olhos, nós vemos o que Ele está falando. Nós somos miseráveis em vez de felizes, nós somos pobres em vez de ser ricos, nós somos cegos em vez de olhar, e nós estamos nus em vez de nos vestirmos. E é interessante que Ele fala para a gente comprar, e é interessante como Jesus faz as coisas, né? Ele fala para a gente comprar o quê? Vestiduras brancas. O tecido que Laodiceia produzia era um tecido de cor
não sei como que a gente pode dizer, mas era um tipo de um roxo, de um rosa, de um lilás, alguma coisa assim. E Jesus fala, não, você precisa ter uma vestidura branca. Sabe o que é vestidura branca, em termos espirituais? É a justiça de Cristo derramada em nossas vidas. Se você coloca só uma roupa da moda, né, uma roupa de grife, não adianta nada. Você pode até esconder sua nudez física, mas a nudez espiritual só vai ser coberta pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, que nos limpa, que nos dá uma vestidura branca. É a justiça do Senhor Jesus que nós podemos ter para nos apresentar corretos diante dele. Então, olha o que o Senhor Jesus aconselha para nós. Compre dele o ouro refinado. Mas como é que eu vou comprar ouro refinado se eu sou pobre? Aí você abre a sua Bíblia e anota aí, quem está anotando, Isaías 55:1. Venham, comprem sem dinheiro e sem preço aquilo que eu posso oferecer para vocês. Sabe por quê? Porque Ele nos dá tudo de graça. Ele nos dá tudo de graça. Eu não preciso fazer absolutamente nada. Ele já fez tudo. Então agora é só ir lá e sacar as bênçãos que Ele tem para nós. Jesus aconselha comprarmos dele vestes brancas. Exatamente. É a justiça dele sobre as nossas vidas que vai nos purificar, que vai nos fazer apresentáveis diante dele. Ele nos aconselha a comprar colírio para os olhos. Isso é, não olhar apenas com esses olhos, mas olhar com os olhos de Deus para a nossa própria vida, para a vida da nossa igreja, para a vida da nossa família. É olhar com os olhares, com o olhar do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele disciplina quem ama. E essa disciplina é para quem é filho. Porque se nós não fôssemos filhos, não seríamos disciplinados assim. Graças a Deus que o Senhor nos disciplina. Demonstra o quê? Que eu e você somos filhos. Essa palavra, por exemplo, que temos aqui no Apocalipse, é uma certa disciplina, é uma chamada de atenção. Pensando em crianças pequenas que estavam aqui, daqui a pouquinho estavam andando por aqui, né? É uma puxadinha de orelha. Por quê? Porque o pai não gosta? Não, porque o pai gosta. Porque o pai ama. É que nós, avós e pais, disciplinamos os nossos filhos. Eu estou com 5 netos, graças a Deus. E o mais pequenininho vai completar 2 anos agora no final de mês, no final de outubro. Chama Vicente. E de vez em quando a minha filha tem que começar a dar uma dura nele. E eu e a Beth, minha esposa, quando ele está com a gente, também a gente tem que dar uma disciplinada para que ele possa... Não porque que a gente não gosta dele, não, de jeito nenhum. É porque a gente quer que ele ande nos caminhos corretos, é que a gente vai disciplinar. E graças a Deus que Deus faz isso com a gente. Graças a Deus. Eu disciplino a quem eu amo. E o Senhor Jesus então nos ordena sermos zelosos, olharmos com seriedade para as nossas vidas e nos arrependermos. O que eu preciso é de arrependimento. Nós vimos aí nesses 2, 3 dias, né? E principalmente no estudo sobre Esdras, que Esdras se arrependeu, não só pela sua própria vida, mas se arrependeu pelos pecados dos seus patrícios. Nós temos que chegar diante de Deus e falar, sim, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, essa minha igreja, essa minha família, nós estamos em débito para com o Senhor e nós nos arrependemos. Eu e você temos um compromisso de abrir o coração diante de Deus e interceder por aqueles que a gente percebe que nós estamos andando incorretamente. Não é ele para lá e deu para cá, não. É eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu sou um com meu irmão.
Portanto, eu tenho, sim, necessidade de zelar por ele e me arrepender por ele e pedir que a graça do Senhor restaure a sua vida. Jesus está batendo a porta, querendo entrar, querendo ter comunhão conosco, mas muitas vezes nós deixamos ele fora da nossa vida. Jesus espera que nós abramos a porta da nossa vida, para que ele reine, para que ele domine sobre as nossas existências. Mas muitas vezes a gente deixa Jesus sentado numa cadeira lá e falando, não, essa área pode deixar que eu tomo conta. Essa outra área deixa que eu me viro. Não, Jesus quer que você saia do banco daquele que dirige o carro, dê a volta, sente-se no banco de passageiro e ele vai dirigir a tua vida. Jesus tem uma carta especial. A carta dele não leva multa nem nada. É só você confiar. Entrega isso a ele. Ele vai dirigir a tua vida numa boa. Mas a gente quer controlar. Se eu entregar isso para Deus, eu não sei o que vai acontecer. Não, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o melhor para a tua vida, porque ele sempre tem o melhor para nós. Mas a gente tem medo. E aí a gente deixa Jesus fora da nossa vida, fora da nossa igreja, fora da nossa família. Eu sou a porta e olha, Jesus é tão maravilhoso. Ele está pedindo, por favor, me deixa entrar, eu quero ter comunhão com vocês. Mas a gente deixa ele para fora. Que coisa, que coisa. Que ele tem poder, ele tem poder. Ele podia arrombar a porta, concorda comigo ou não? Podia arrombar a porta e falar, ó, você é meu e fim de papo. Não, ele espera que eu e você tomemos uma decisão falando, Senhor, toma conta, a minha vida não é imperfeita sem o Senhor. E quando ele me dá a oportunidade de eu convidá-lo, e ele entrar e cear comigo, ter comunhão comigo, a minha vida é tranquila. Jesus está nos convidando para que a gente peça a ele para entrar e está esperando o convite para que então ele possa dirigir a nossa vida. Finalmente, capítulo 3, versículos 21 e 22, esse é o quinto aspecto, é a atração que ele oferece. Jesus sempre chama a atenção da igreja, mostrando alguma coisa ainda melhor, para que a gente possa perceber. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, quem ouvir essas minhas palavras, quem der atenção, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa palavra, queridos irmãos, e eu espero que você leia depois, capítulo 3, capítulo 2, todas essas 7 cartas, são palavras de Jesus, pelo seu Espírito, para todos nós, para que nós tenhamos uma vida bonita diante do Senhor, uma vida agradável do Senhor. E sabe qual é a tua recompensa? É que o Senhor Jesus vai te fazer assentar no trono dele, assim como ele está sentado no trono do Pai. Isso é, um dia, quando nós estaremos juntos com ele na glória, nós estaremos em posição de reinar com ele, de dominar com ele, porque essa é a maneira pela qual Jesus tem nos tratado. Assim como Jesus venceu e sentou-se no trono do Pai, ele dará esse privilégio ao vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que ouve o Senhor Jesus. Quem é o vencedor? Aquele que enxerga com os olhos do Senhor Jesus. Quem é o vencedor? Aquele que veste uma vestidura branca, que não é sua, mas é a justiça de Deus em nossas vidas. O vencedor terá direito de assentar-se com Jesus na sua glória. O vencedor é aquele que está atento à voz do Espírito Santo. Que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a percepção de que o que nós estamos ouvindo nessa manhã e o que você vai ler depois é palavra direta de Jesus para a nossa vida, para a vida da igreja. Eu quero concluir mostrando o seguinte: na carta à igreja de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada. Olha só. A igreja não estava pecando por ter doutrinas falsas.
não citou nenhum pecado de imoralidade. Vida correta, bonita, sem pecados de imoralidade. Não condenou a igreja por práticas idólatras. Então, quando você olha assim para a igreja, fala, poxa, essa igreja está beleza. nem tanto. Olha só por que Jesus criticou essa igreja. Ela foi criticada pelo seu orgulho, pela sua autossuficiência. Exaltou-se ao invés de se humilhar diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. O que Deus quer para nós nessa manhã é que nós nos humilhemos diante dEle. E reconheçamos que a nossa vida, mesmo estando andando corretamente, ainda necessita da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia. Necessita dele estar no controle da nossa vida. Do controle da nossa vida. Isso faz diferença. Portanto, a pergunta para finalizar é a seguinte: nós somos autossuficientes ou como igreja, ou como membros da igreja, dependemos do Senhor, que é o Senhor da igreja, que é a cabeça da igreja. Laodiceia necessitava definir-se diante do Senhor. Eu e você, mais do que nunca, agora, em outubro de 2018, nós precisamos definir a nossa posição diante do Senhor. Você é crente só porque você vem na igreja ou você realmente foi transformado? Você nasceu de novo e quem comanda a tua vida é o Senhor Jesus Cristo. São perguntas que só você e Deus podem responder. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para, primeiramente, ver essa verdade sobre nós e pedir para Ele a sua misericórdia e graça para que possamos ter uma vida agradável a Ele. Nós somos luzes, nós somos sal da terra. O mundo está esperando que a gente dê esse testemunho. Muitas vezes a gente está indefinido. Nem é crente, nem é não crente. Fica se ele chove e não molha. Jesus está falando, olha, definam-se, porque eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que Deus nos dê misericórdia e graça, para a gente se humilhar diante dEle e buscar nele a verdadeira riqueza que só Ele pode dar. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor disciplina quem ama. Obrigado porque essas advertências demonstram o teu amor para conosco. E simplesmente nós confessamos que nós temos vivido vidas que não agradam completamente ao Senhor. Naquilo que nós temos feito de certo, te agradecemos, porque não somos nós que fazemos, é a tua graça em nós, é o teu poder em nós. Mas naquilo que nós temos feito de errado, que não agrada o teu coração, te pedimos perdão. E pedimos suficiência do Senhor, para que a gente possa ver uma vida que agrada o teu coração, que glorifica o nome do Pai, que seja um caminho a iluminar o caminho daqueles que ainda estão nas trevas. Usa-nos, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.